Graça e paz, irmãos, amém? Graças a Deus. Hoje nós vamos encerrar, viu, irmãos, o livro de Amós. Hoje nós vamos estudar o capítulo 7, o 8 e o 9 de Amós. Assim a gente encerra esse livro. Se Deus abençoar, semana que vem a gente já começa, no livro de Obadias. O capítulo 7, se a Ana Silva quiser já pode passar aí, tá, irmãos? O capítulo 7, ele vai falar para nós sobre o profeta que vai ficar entre a intercessão e a rejeição. Nesse capítulo aí nós vamos ver que o assunto vai sair das denúncias, estava sendo feitas denúncias gerais, houve um momento em que Deus começou a levar o juízo dele para as nações vizinhas, depois passou para o povo dele, e agora nós vamos ver que vai passar para as visões proféticas, vai ter um período aqui de visão profética, mostrando que como Deus estava já na beira de agir, Deus vai anunciando, vai avisando, e aqui nós vamos ver que Deus vai mostrar essas visões proféticas, Amós vai relatar elas aqui, mostrando que Deus já estava na beira, assim, a porta, à beira de agir. Então vamos lá, do versículo 1 ao 9, nós vamos ver as visões do juízo e a intercessão de Amós. E isso é um ponto muito importante para nós, tá, irmãos? O que nós vamos ver aí? Que Deus revela a Amós dois tipos de destruição nesses primeiros 9 versículos. Vai mostrar gafanhoto devorando a terra e fogo consumindo tudo, Imagine só, gafanhoto devora as coisas e vem o fogo e destrói tudo, E nessas duas visões que Deus vai dar para ele, de gafanhoto e do fogo, nós vamos ver o quê? Que Deus suspende o juízo. Deus vai falar que vai fazer, mas ele suspende, porque o Amós vai interceder e Deus vai suspender o juízo que ele dizia que ia fazer, Mas só que logo em seguida, Deus vai mostrar para ele um prumo, Ele vai ter uma visão de um prumo. O que esse prumo quer dizer? Esse prumo está falando de padrão, do padrão de Deus, padrão de retidão. Os irmãos sabem o que é prumo, não sabem, irmãos? Prumo é uma peça, que tem uma corda, uma parte de cima, uma corda e uma parte de baixo. Aquilo é para olhar o prumo de uma madeira, de uma viga, de uma coluna, de uma parede, Vai entijolar, é preciso ter o prumo para saber. O prumo não falha, ele não erra. Se ele estiver bonzinho, direitinho, você coloca ele lá e deixa a corda descer e deixa ela parar de balançar, você tem uma ideia, nunca falha. É igual o nível de água, irmãos? Existe nível a laser, vários tipos de nível aí, mas o nível de água não falha também, A água é tremenda, só se tiver como é que fala, buraco, vazamento, O irmão que trabalha na obra sabe disso. Tiver bolha, tiver vazamento, dá errado. Agora, se não tiver, tirou a bolha, nível de água é tremendo. Então o prumo aqui vai falar dessa retidão, mas esse prumo aqui vai se referir ao padrão de Deus, do juízo que Deus vai dar, Então Deus está mostrando, olha, o padrão aqui não é de vocês, é meu. O padrão do juízo de Deus não é dos homens, é de Deus. Então não adianta nenhum de nós, irmãos, chegar um dia diante de Deus e tentar justificar nossas dificuldades, nossas falhas, nossos pecados, e esperar que Deus vai mudar o padrão dele só porque nós estamos ali justificando, irmãos? A gente não justifica? Ah, Senhor, é por isso, por causa daquilo. Como é que é, irmão? Exatamente, me perdoa e tal, Quando não for de coração, irmão? Se for de coração, ele vai perdoar. Então a gente tem esse jeito, o ser humano é assim. Porém, quando essa visão do prumo aparece aqui, está mostrando para nós, o prumo aqui, a retidão e o padrão é o de Deus. Então não tem argumento, não tem como justificar e nem buscar diante de Deus argumentar, Isso mostrando para nós o quê? Que Deus não vai poupar Israel. O assunto aqui é Israel, tá, irmãos? Então Deus está mostrando com tudo isso, olha, que Ele não vai poupar, ainda que o profeta intercedeu 2 vezes e Deus recuou,
está mostrando para nós aqui que Deus não vai poupar o seu povo, porque o padrão de Deus é muito rigoroso, né? É muito elevado. A gente aqui aprende duas coisas. Deus mostrou o gafanhoto, destruição, o profeta intercedeu, Deus arrependeu, não fez. Depois Deus mostrou o fogo consumindo todo, o profeta pediu, clamou, Deus arrependeu. Mas por fim Deus fala, quando mostra o prumo, Deus fala, né, que Ele vai fazer o que Ele tem que fazer e com retidão. Ou seja, quando o profeta pede e Deus não faz aquela destruição por duas vezes, na verdade nós já estudamos isso aqui. Isso é Deus dando tempo para que o povo se arrependesse, tá, irmãos? Porque o juízo de Deus, ele sempre vai acontecer. Todo pecado diante de Deus ele é punido. Porém, quando Deus não pune na primeira vez, nem na segunda, nem na terceira, não importa, né, irmãos? É porque Ele está dando para nós uma oportunidade de arrepender. E quando não há arrependimento, não tem jeito, Deus vai agir, né? É isso que Ele está dizendo. Agora nós vamos entender nesses versículos que Deus está mostrando o quanto Ele é justo, mas também o quanto Ele deixa as pessoas orarem, interceder para Ele expressar a misericórdia dEle, está vendo? Então está mostrando o quanto que Ele é justo, mas também o quanto Ele é bom, porque Ele deixa a gente interceder, a gente pedir, né? O juízo de Deus já estava pronto, estava preparado, mas a oração do profeta criou ali um espaço para a misericórdia de Deus, para que Ele pudesse dar tempo para as pessoas se arrependerem, né? Então Deus revela aqui que Ele não é muito durão e nem muito inflexível. Deus está mostrando aqui que se a gente orar, se a gente interceder, se a gente clamar, se a gente pedir, se a gente ir para o joelho, ir para o pó, ir para a oração, ir para o choro, Ele dá esse tempo para nós, amém, irmãos? Por isso que a palavra vai dizer assim, que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, amém, irmãos? Que as misericórdias do Senhor se renova a cada manhã. Então é Deus na sua bondade, né? Deus mostra para nós também que Ele gosta de diálogo, Ele gosta de que você ele gosta que você fala com Ele, que você pede, Ele gosta e Ele dá esse tempo. É o que nós estamos vendo aqui, né? E isso é maravilhoso, né? Mostra para nós também que a intercessão é poderosa, né? Quando você intercede lá da sua casa, quando eu intercedo, quando a gente vem para a igreja orar, igual nós estávamos orando aqui ontem, né? A gente pede por nós, mas sai pedindo para todo mundo, né, irmão? Pede para o Lula, pede para o governador e vai pedindo, amém, irmãos? Isso é muito importante. Vai lá, que a minha oração ou a sua, acerta o coração de Deus e Deus vai e perdoa o pecado, amém, irmãos? Vai lá que Deus nos ouve, né? Um de nós. Por isso que a gente precisa orar pelas pessoas que estão perdidas, orar para que estão lá na rua agora, sofrendo, orar pelas famílias que estão sofrendo, né, muito sofrimento. Eu li uma reportagem essa manhã que doeu o coração, foi lá em Fabriciano, naquela avenida, numa das avenidas lá não sei onde, né, uma moça nova, 20 anos, passando na moto, o cara fez uma barbeiragem, porque o cara veio no canto, eu estou falando porque eu vi a imagem, tá, irmãos? Eu vi o vídeo, né, o cara fez uma barbeiragem, foi cá no canto e entrou onde ele não podia. A moça estava passando, raspou na moça, jogou ela longe. A moça, 20 anos, morreu, 1h mais ou menos, né? Ela trabalhava no cinema. Possivelmente essa menina, não estou julgando, né? A gente não pode falar, mas pelo horário pode ser que ela trabalhou, né? Ela trabalhava no cinema, trabalhou, não sei qual a última sessão, que hora, eu nunca assisto lá, né? Será que é às 10 horas, 11 horas o último filme? Quem é que já foi no cinema? Hein? Termina essa última sessão? Pois é, era 1h pouca que a menina morreu. Eu sei que ela trabalhava no cinema, porque eu li, tá, irmãos, também. Então já imaginou? Pode ser que ela terminou de trabalhar aqui, talvez ficou batendo papo, sei lá, e um pouquinho, foi embora. Infelizmente, né? Então a gente vê que assim funciona, né, as coisas de Deus, e a gente precisa o tempo todo da graça, da misericórdia de Deus. Está orando, está intercedendo, né? E como eu estou falando aqui, Deus gosta e Deus espera que a gente intercede. Então agora, por exemplo, lá não tem nada a ver, mas tem uma família sofrendo, então a intercessão nossa funciona, né? Ontem mesmo um dos nossos irmãos fez esse pedido: vamos orar por todos aqueles, né, que estão agora enlutado, acamado, aí, sofrendo. Quem sabe Deus, a nossa oração chega lá e Deus vai lá e vai dar assistência para aquela pessoa que está sofrendo, amém, queridos? Então orar, interceder. Nós vimos aqui que o profeta intercedeu e Deus ouviu e Deus atendeu a oração dele, né? Podemos passar para os dois agora, versículo seguinte, viu, Nasceu? Que é o 10 e o 17. E nesse 10 ao 17
Nós vamos ver um confronto com Amazias, né, irmãos, que era um sacerdote. Esse sacerdote Amazias, irmãos, ele vai falar uma coisa muito pesada. Ele vai virar para o profeta Amós, vai falar para o profeta Amós calar a boca e parar de profetizar em Judá. Isso ele vai falar: para de profetizar, rapaz, né? Amós vai responder para Amazias que ele não era profeta profissional. Ele vai falar: olha, meu pai não era profeta, eu não venho de linhagem de profeta, mas eu fui chamado para falar e eu vou falar, porque o outro lá vai tentar impedir ele. Olha, para de profetizar, rapaz, dá um jeito de parar. E ele vai e mostra: olha, eu não tenho assim compromisso com família, com linhagem, eu não venho de linhagem de profeta. E eu até coloquei aqui, está dizendo que ele não é profeta profissional, ou seja, Deus me chamou, rapaz, e me colocou nisso, então eu não vou calar a boca. Mas aqui depois nós vamos falar que tem um detalhezinho aqui muito sério, né, nesse sentido. Então vamos ler aí do 10 ao 17, e assim nós vamos estar encerrando o estudo do capítulo 7. Então Amazias, olha bem, irmãos, o sacerdote de Betel mandou dizer a Jeroboão, rei de Israel: Amós tem conspirado contra ti no centro de Israel. A terra não poderá suportar todas as palavras que Amós está dizendo. Pois assim diz Amós: Jeroboão morrerá à espada, e Israel certamente será levado para fora da sua terra, para o exílio. Então Amazias disse a Amós, olha bem, viu, irmãos, o Amazias é o sacerdote, vai falar para o profeta Amós: vai agora, ó vidente, foge para a terra de Judá, e ali come pão, e ali profetiza. Em Betel, porém, daqui por diante não profetizarás mais, porque o santuário do rei e o templo do rei. Aí respondeu Amós a Amazias: eu não era profeta, nem filho de profeta, mas criador de gado e cultivador de figos silvestres. O Senhor, porém, me retirou de após o gado e me disse: vai e profetiza a meu povo Israel. Ora, pois, ouve a palavra do Senhor. Tu está dizendo: não profetizas contra Israel, nem falarás contra a descendência de Isaque. Portanto, assim diz o Senhor: tua mulher se prostituirá na cidade, teus filhos e tuas filhas cairão à espada, a tua terra será repartida a cordel, tu morrerás na terra imunda. A Israel certamente será levado cativo para fora da sua terra. Veja, palavra pesada, né, irmãos? Por quê? Porque Amós estava profetizando que o Jeroboão ia morrer, que Israel ia ser destruído. Aí o sacerdote, que era o cara que mandava, né, no caso, era o sacerdote que liderava dentro da religião, vira e fala: ó, para de profetizar, rapaz, aqui vai lá para Judá, mas não fica aqui em Israel não, vai profetizar lá você pode falar à vontade, mas aqui não. Aí ele vai e explica: ó, rapaz, eu não tenho linhagem de profeta, eu nem estava nesse negócio. Ele fala aqui que ele era boiadeiro, né, ele cuidava do gado e plantava e cuidava das plantações, e Deus pôs isso nele. Agora eu vou falar. E aí ele vira uma palavra dura para ele: ó, rapaz, para você ter uma ideia, vai acontecer assim, né? Israel vai ser destruído e tal. E ele vira e fala: sua mulher vai prostituir na cidade, seus filhos vão morrer à espada, a terra vai ser repartida e você vai morrer na terra imunda. Então, o que nós encontramos aqui, irmãos? Entre muitas coisas, né? A gente vê aqui quando o Estado começa a se meter na religião, porque aqui nesse caso o sacerdote era meio que um funcionário do rei, e ele estava falando para o profeta não falar mal do rei, e some daqui, mas não fala a verdade não. Isso, irmãos, é quando a lei do país, quando a instituição entra dentro da religião, entra dentro da igreja. Isso é um perigo mesmo. A igreja tem que ficar afastada desse trem, irmão. Por quê? Porque a igreja tem que ter de Deus a graça para poder falar a verdade. Tudo isso está acontecendo no Brasil, a igreja tem que ficar de fora para ela poder ser testemunha. Se ela entrar lá, ela vira e fica igual, bagunça toda. Hein? Batista. Exatamente, o manual nosso batista fala que a igreja e o Estado são duas instituições diferentes. As duas trabalham para o bem da nação, mas a igreja tem a função espiritual e o Estado tem a função material, de lei. E lá ainda fala assim: as duas têm que trabalhar juntas, até no ponto
em que Deus deixa de ser glorificado. Na hora que Deus deixa de ser glorificado, a igreja tem que ser igreja, e o Estado continua fazendo o seu trabalho. Lá fala assim, que a igreja tem que pregar a palavra, trabalhar e cuidar para que haja paz, e o Estado tem que garantir segurança para a igreja poder pregar, cada um no seu canto, né? Então, se alguém quiser perturbar nós aqui, tem que a polícia, o Estado tem que vir, não pode, deixa eles, que eles têm direito de fazer culto, proteger nós. O Estado protege a gente, e a gente cria cidadãos do reino de Deus, porém cidadão que vai obedecer à lei, não é? Você está entendendo, né, irmão? E tudo nós temos que falar, o crente tem que seguir a lei. Só no momento em que a lei for contra Deus, é que a gente tem que fazer a própria escolha, mas não é o caso, né, irmãos, ainda no Brasil, né? Porém aqui a gente está vendo, o cara se meteu, mandou o profeta calar a boca, porque o profeta está falando que o Jeroboão ia morrer, ele ia para o exílio. Então isso é um perigo quando a religião, quando a fé começa a ser institucionalizada, né? E aí mostra para nós a verdadeira voz de um profeta. O profeta não é para ficar falando aí no fundo de quintal da sua vida, eis que eu te digo, eis que... Não, irmão, o profeta é para comunicar a verdade de Deus para um tempo, para uma geração. É isso que é profecia, irmão, né, irmão? Está totalmente enganado. É igual eu estou falando para os irmãos aí, toda quarta-feira, vamos orar pelo André Mendonça, que ele está ali, um canal de Deus. Isso é palavra, vamos interceder por ele, né? Enfim, estamos aí clamando a Deus para um milagre acontecer, entendendo, nós estamos aqui entendendo o que está acontecendo nos dias de hoje, o que a palavra de Deus diz, é nesse sentido. Então a verdadeira voz de um profeta é essa. O cara mandou ele calar e falou: eu não vou calar, eu não tenho compromisso aqui nessa terra, né? Fui chamado por Deus, né? E nesse caso aqui, o Amazias, ele representa um sistema, né? Um sistema que falou: ó, não fala isso não, fala só aquilo, fala só o que é bom, não fala o que é ruim. E o sistema funciona assim, né? Os irmãos, não sei se têm acompanhado aí, né? Mas tem acontecido algumas coisas no Senado de ontem para hoje aí, umas bombas aí, tá? Deus está ouvindo as orações que nós estamos fazendo aqui toda quarta, né? As orações que você está fazendo lá na sua casa, de manhã, de madrugada, não importa a hora, Deus está movendo, irmãos. A coisa foi duas surpresas bombásticas que aconteceu, né? Um ministro que o nosso presidente praticamente tinha certeza que ia colocar lá, porque ele tinha direito de indicar, ele indicou alguém. Poxa vida, como Deus está movendo devagarinho. Então, é isso que nós estamos falando aqui, que nós estamos vendo. Quando o Estado, quando as autoridades entram dentro daquilo que é plano de Deus, e a igreja fica lá submissa, aí nós estamos tendo um problema muito sério. É o que nós acabamos de ver aqui, né, irmãos? Porque a gente precisa entender que o Senhor está operando em todos os âmbitos. Amém, queridos? Né? Então a gente pega para nós desses versículos do 10 ao 17 o quê? Que quando a religião se torna um sistema de defesa, ela rejeita a própria voz de Deus. Tá? É isso que aconteceu aqui. Quando o Amazias, o sacerdote que representava a religião e a fé, o sacerdote era o homem que representava, né? Deus diante dos homens, homem diante de Deus. Mas quando ele se torna um sistema para defender interesses institucionais, aí pronto, já está rejeitando a própria voz de Deus, porque a voz de Deus pode ser contra o sistema, mas quando você começa a usar a fé, a autoridade do sacerdote, né? A autoridade da fé para poder servir a um sistema corrompido e mundano, aí você já está ignorando e rejeitando a voz de Deus, que a voz de Deus ela vai sempre ser contra um sistema mundano, maldoso, corrupto e cheio de pecado, tá bom, irmãos? Então a gente pega essa lição assim, que é o que está falando aqui para nós. Enfim, vamos seguindo, né? Capítulo 8 vai falar assim: o tempo acabou, né? E o silêncio de Deus vai chegar. Nós vamos ver aí de cara, vai mostrar para nós a visão do cesto, do fruto, né? O capítulo 8 é um dos mais solenes, porque ele vai mostrar que chegou o momento e o tempo de arrependimento vai se encerrar. Aqui é aquilo que eu falei, Deus dá tempo. Aí o capítulo 8 vai mostrar o tempo de arrependimento acabou, chegou ao final. O povo, né, não vai ter mais essa oportunidade. Então do 1 ao 10 nós vamos ver a visão do cesto de frutos maduros,
Deus vai mostrar um cesto de frutos de verão, indicando que o tempo chegou. E em seguida, vai mostrar que a religião virou obstáculo. Viu, irmãos? Religião virou obstáculo. É um perigo quando o mundo, o sistema mundano entra dentro da religião, dentro das igrejas. Aí ela se torna um obstáculo para o agir de Deus, Nós vamos ver então que ela vai, dessa forma ela traz exploração e manipulação, até exploração e manipulação de preços. Nós vamos ver aqui nesse texto que aconteceu, coisa terrível, Então vamos ler do 1 ao 10. Está vendo, irmãos? Aqui chega a dizer que compra os pobres por dinheiro e o necessitado por um par de sandália e vende o refúgio do trigo. Ou seja, irmãos, uma exploração tremenda que eles estavam fazendo com os pobres. Parece que foi, irmão Hélio, Você viu? É isso que está fazendo com os pobres, irmão. É isso que está fazendo com os pobres, Você está vendo que a gente vai comprar, o dinheiro fica no caixa e fica com praticamente nada. Outro dia eu fui fazer uma comprinha de nada, eu falei, na Silva de Deus, como é que pode? Então é isso, comprando o pobre por dinheiro, vendendo o refúgio do trigo. Você sabe o que é o refúgio, irmãos? Os irmãos sabem. É casca, é o resto. O refúgio é aquele trem que não é o pó, aquele trem que já não serve. Isso é exploração e manipulação de preço, segurando, retendo para vender na hora que tiver mais caro, que tiver um valor maior. Meus queridos, é só a misericórdia de Deus, é aquilo que nós estamos falando. Parece que escreveu isso semana passada, parece que escreveu para nós aqui, Parece que Deus falou assim, escreve aí esse negócio aí, deixa o meu povo ler e entender. Por isso que nós estamos vindo toda quinta-feira, irmãos, para tentar entender como é que isso tudo acontece. Porém, nós que estamos estudando a Bíblia sabemos, todo mal que aconteceu naquele tempo e está acontecendo hoje, é porque de alguma maneira Deus desagradou de nós e está permitindo que o mal aconteça. Amém, irmãos? É isso que nós temos visto. Deus é tão soberano e tão bom que Ele vai dando oportunidade. De repente Ele retira a mão dele e aí a gente começa a sofrer. Porém, toda vez que o povo clamou, o povo pediu, o povo orou, Deus com seu amor e misericórdia, Ele vem e resgata e vem e restaura, Então vamos lá, o significado disso, está mostrando para nós o quê? Que agora não é mais o início, agora é hora da colheita, Deus então está agindo, Ou seja, o pecado de Israel, assim como essa cesta de fruta aqui que amadureceu, chegou no ponto, completou. Quem planta um pé de goiaba, um pé de manga ou qualquer pé de fruta, sabe que existe o tempo de colher e se passar, você perde o fruto. Tudo tem um tempo de colher. Então o que nós estamos vendo pela palavra de Deus aqui, quando vai falar desse cesto de fruto, quer dizer que chegou o tempo de colher, ou colhe ou perde o que plantou. Não é incrível? Você já tem plantação lá para colher? Hein? Experiência que eu tive presente, que você deixava muito tempo no pé, quando você abre ela, começa no pé, os caroços estão cedo. Sim, ele já está. Ele está, como fala, como é que quando o caroço está nascendo, o quê? Germinando. É isso que nós estamos. Viu como é que a profecia a gente entende ela, irmão? Ou seja, quando falou do cesto de fruto maduro, quer dizer, pegou, está na hora de colher. Então, se você não tirar naquela hora, vai perder. É isso que o irmão viveu lá, E já que é um trem muito gostoso, Se você tirar muito antes, olha como é que é incrível, irmão. Qualquer fruto, se tirar muito antes, você tem problema. Se tirar muito depois, você tem problema. Eu admiro o cara da roça, o agricultor que viveu a vida inteira na roça. Os caras talvez nunca estudaram, mas eles conhecem esses tempos, esses processos. Eles sabem, o cara não tem nem calendário direito, mas ele sabe a hora de preparar sua terrinha fofar, porque Deus vai mandar uma chuva aí. Ele sabe direitinho. Ele vai e joga a semente sem nunca ter estudado. Ele sabe que também que se não chover até tal dia, ele vai perder a semente que ele jogou lá em cima, lá na terra. E por aí vai. E na hora que a planta nasce, ele sabe também o ponto de colher, porque se ele colher antes, não vai servir. Se ele colher depois, não vai servir. Ele corre para colher. E tem plantação em roças, em roça pequena,
que um ajuda o outro a colher. Sabia disso, irmão? Os caras juntam todo mundo para ajudar o outro, para não perder o produto, e vai mais o outro, e todo mundo faz aquela... É uma época de festa até, né? O meu avô criou a família dele todinha nesse sistema. Aham. Não tinha dinheiro. Era troca. Praça de serviço. Exatamente. Eu ligo minha roça, você liga do outro. Isso. Depois eu ajudo você limpar do outro. E tudo pagando, né? Pagando com serviço, dividindo o seu fruto, né, irmão? É isso. Então, essa profecia aqui, né, essa que você está entendendo, nós não estamos entendendo ela hoje, está falando que chegou o tempo, né? Chegou o tempo de colher, porque não vai ter mais, né? Não vai ter mais tempo, é agora, né? E essa questão da exploração, né, irmãos? Explorando o pobre, manipulando os preços, né? Mostrando para nós, né, que infelizmente existe a maldade e a exploração, e que isso não agrada a Deus, né? E nesse sentido que nós falamos que a religião, ela virou um obstáculo, né? E está complicando a vida do povo, porque ela está de tal maneira envolvida que até esse controle todo ali, dos bens, estava passando pelos líderes religiosos que estavam permitindo. Por isso Deus está falando para eles que vai haver castigo por causa da exploração. Aí daqueles também, né, irmãos? E nesse sentido aqui funciona assim, irmão, funciona assim. Nesse tempo bíblico, que não é diferente do de hoje, só que hoje é dinheiro, naquela época era plantar e colher. O que acontece? Na verdade, aqui estava havendo uma manutenção da pobreza, porque quando retém o produto para o outro não ter, vai vender o refúgio para reter o trigo de verdade, para vender ele numa alta, vai o quê? Vai manutenção da pobreza. E a gente vê hoje a manutenção da pobreza de muitas formas, e muitas formas mesmo, tá? Olha, eu vou entrar numa área aqui, não é para ninguém ficar bravo nem nervoso, mas é a realidade do Brasil. Nós compramos mais uma bandeja, né? Uma bandejinha para a ceia da igreja aqui. Aí esse negócio custava 150, 160 na loja, e eu achei o mesmo produto de R$60 na internet, para entregar de graça, alumínio, do mesmo jeitinho e tal. Aí eu comprei, mas quando eu fui pegar a nota fiscal, veja bem, irmãos, eu comprei ela por R$60 de alumínio, para você colocar lá, ainda veio 56 copinhos ainda. R$56, 150 mais ou menos na loja, 56 na internet, com nota fiscal. Isso quer dizer que é o quê? Não é produto de roubo nem pirata, tá, irmão? É nota fiscal, a empresa deu nota fiscal, o nome da igreja direitinho. Mas quando eu fui olhar a nota fiscal, irmãos, você nem imagina quanto que aquele produto, na verdade, ele vale sem as tarifas e sem os tributos. Gente, de R$59,90, se você tirar o tributo, R$41, uma bandeja de alumínio desse tamanho, perfuradinho, bonitinho. Meu coração doeu. É sobre isso que nós estamos falando, irmão. Quando o sistema é mau e ele quer destruir e ele quer produzir pobreza e não riqueza. Por que um tributo tão alto? E olha que o R$41, certamente, o cara pagou outros impostos na matéria-prima, um punhado de coisa. Esse aí dá para saber, mas eu não tenho. Sim, e é por isso, dificulta a compra, te dá um valor para manutenção da pobreza. Já imaginou quanto custa um pacote de arroz hoje? Hein? Vamos por 20. Imaginem, irmãos, aquilo sem tributo, ou com um tributo honesto. Não? Entende, irmão? É isso que nós estamos lendo aqui, porém, é uma profecia floreada, bonita, né, irmãos? Entendeu, irmão? É isso que o Deus está aqui condenando e falando assim: eu vou destruir esse povo, porque o sacerdote, a religião, está protegendo,
está protegendo os caras que retém o trigo, que guarda para vender na época boa e que segura, ou seja, irmão, manutenção da pobreza para beneficiar uma camada. E Deus está falando, eu vou descer o pau, e Deus está falando até, irmãos, que Ele ia arrebentar com a nação de Israel por causa disso. É o que a gente vê hoje. Eu estou falando isso que eu peguei hoje lá, eu peguei o produto que comprou para a igreja, está ali. Quando eu fui sentar, fui ver a nota fiscal direitinho, meu Deus, quando eu vi aquilo, imaginou se para com essa roubalheira de louco, diminui os tributos, quanta coisa o pobre não poderia comprar e todo mundo ia sair ganhando. As empresas iam ganhar, todo mundo vai ganhar, porque se você diminui o tributo para a empresa pode diminuir para cá, mas ela estava custando R$ 59,90, porque 17 não sei quanto ficava para o governo, e o produto em si era R$ 41, olha que lindo. Amém, queridos? Vamos seguir, né? Do versículo 11 ao 14, aí Deus vai falar da fome da palavra de Deus. Deus vai declarar assim: eu enviarei a fome, mas não de pão, mas de ouvir as palavras do Senhor, significando que o maior juízo não é a falta de recurso e nem de comida, como nós lemos, mas é o da falta da palavra de Deus, né? Às vezes a gente pega isso, né, e pode interpretar de algumas maneiras, pensando assim, poxa vida, Deus vai dar para a gente fome da palavra. Na verdade, irmãos, Ele está dizendo aqui é que as pessoas iam ter falta da palavra. Por exemplo, quando você tem falta de comida, você tem fome. É isso que ele estava dizendo. Às vezes a gente lê esse texto e pensa que ele está falando assim, que a gente vai ter vontade de buscar a palavra de Deus. Não é não. Ele está falando de fome, de miséria, de peste. Ele está falando que o povo ia ter falta, né? Ia ter necessidade, né? Então é isso que ele está falando, e é isso que nós vamos ler do 11 ao 14. Olha, vem dias, diz o Senhor, olha bem, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Andarão errantes, está vendo aí, ele falando, andarão errantes mar a mar, do norte até o oriente, correrão por toda parte, buscando a palavra do Senhor, e não acharão. Está vendo o que Deus está falando? Deus está falando que Ele ia se calar, porque a gente entende esse texto. Eu já vi até gente pregando, dizendo, deixando entender, poxa vida, vai vir um tempo em que o povo vai ter tão firme na presença de Deus, que eles vão ter fome da palavra de Deus. Está dizendo é o contrário, está dizendo é que o povo ia andar errante, buscando de um lado para o outro, buscando a palavra, e não ia achar. Fome boa, irmão, guarda aí seu coração, fome boa é aquela que eu dou fome, e eu chego em casa e tem o quê? Tem um arroz, tem um feijão, tem um ovo, uma farinha, hein? Puxa vida, é isso, fome boa é essa. Agora imagine que você tem fome, mas não acha o que comer. Vocês entenderam que é isso que Deus está falando aqui? Está falando que Ele vai se calar. Sim, Ele vai se calar. O povo vai ter fome da palavra e vai buscar e não vai achar. Ou seja, eu não vou falar, não vai ter resposta. Eu não vou falar com profeta nenhum, eu não vou falar por visão, eu não vou falar por som. Marconi pegou direitinho, é isso aí que está dizendo. Por isso que já ficou no tempo antes de Jesus. Por isso que o 12 fala, andarão errante de mar a mar, ou seja, vão viajar de norte a oriente, ou seja, o povo vai andar os 4 cantos do globo. Aí correrão por toda parte, buscando a palavra do Senhor, e não acharão. Tá vendo? É diferente, irmão. É o que eu falei para vocês. É só você pensar assim, fome é boa quando você tem lá em casa um pão e uns ovos para você fritar e comer. Agora a fome sem comida é desesperador. Então ele está falando que não ia dar fome de comida, ele ia dar fome da palavra, e o povo ia andar os 4 cantos do planeta procurando e não ia encontrar. Silêncio, ele ia se calar. Então está mostrando para nós o quê? Que o pior juízo não é o juízo, não é a falta de fome não, de comida não. O pior de tudo é a falta da palavra de Deus, e ele ia calar, né? Ele ia fazer o povo sofrer dessa forma, né? E aí a gente vai, né, seguindo, vai dizendo 13, naqueles dias as jovens formosas e os rapazes desmaiarão de sede. Olha que desespero. E os que juram pela vergonha de Samaria, ou dizem, tão certo como vive o Deus, o Dan, e tão certo como vive o Deus de Beceba, esses mesmos cairão e não se levantarão mais.
é um juízo tremendo. Tudo isso, irmão, por causa da dureza do coração, né? Então a gente encontra nesse capítulo aqui, irmãos, eu estou sem relógio aqui, é 8h30, né? Está dando 1 hora que nós começamos, nós começamos 7h30. O que acontece aqui que nós encontramos aqui? Esse é um dos textos mais impactantes, vocês viram que é impactante, né? E também Deus trouxe para nós hoje uma revelação nova sobre o versículo 11, porque a gente entendia que Deus falando que Ele ia colocar fome da palavra, a gente entendia que era coisa boa, mas não é. Ele ia dar fome, mas não ia dar o que comer. Você ia querer palavra, mas não ia ter palavra. Ou seja, ia deixar o povo largado, ele ia ficar em silêncio. Então hoje Deus nos deu essa interpretação verdadeira do texto e mostrando para nós isso, que o maior juízo não é a falta de dinheiro, não é a falta de recurso. Lembra que eu falei que nós pobres, nós somos uma bênção, a gente como que tem? Né? A gente como que tem? Tem ovo, nós comemos ovo. Não tem, a gente come a galinha, né, irmão? A gente não está nem aí. Quem aqui já comeu cariru de porco? Eu já, e é um trem bom, aqui tem ferro feito um trem doido. Você é chamado de cariru de porco, é porque eles dão para o porco. É a mais rica fonte de ver. A gente come negócio de cenoura, hein? Sim, irmã, flor de abóbora, nossa Deus. Irmão, maravilha, é um pouquinho dá um pouco de criatividade e o pobre come, o pobre sobrevive. Agora Deus está falando assim, que falta da palavra, não tem nada que substitui, é só a palavra de Deus, irmão. É isso que Ele está dizendo. Então está mostrando para nós que o povo ia buscar, mas não ia encontrar, né? Por que Deus está falando isso, irmão? Porque lá atrás Deus falou e o povo ignorou. Agora Ele fala, agora não vou falar mais. É mais ou menos igual um menino pirracento, mas não é, né, irmão? Deus não é menino pirracento. Mas sabe aquela Deus está dizendo assim, eu falei lá atrás, vocês não ouviram? Eu vou me calar. Vocês vão querer que eu fale, eu não vou falar. É isso que Deus está falando, mostrando para nós. Ó, eu falei lá atrás, vocês me ignoraram, então agora vocês não vão minha voz. Ou seja, o silêncio de Deus aqui é que ia ser o juízo, o silêncio é que ia ser o julgamento, né, que Deus ia derramar sobre o povo. Amém? Seguindo agora o capítulo 9, veja como é que a gente estuda 3 capítulos rápido, né, irmão? O 9 vai mostrar para nós aqui o que? Vai encerrar o livro, é claro, né? Vai mostrar o juízo total e depois lá na frente vai mostrar uma restauração também do povo de Deus, né? Vai encerrar o livro com esses 2 movimentos: o juízo, que é inevitável, né? Deus ia julgar e o juízo ia ser muito abrangente, mas ia mostrar também uma esperança surpreendente, né? E também restauradora. Deus sempre, irmãos, Deus sempre faz a ferida, mas Ele leva o bálsamo e leva a cura. Amém, queridos? Ele bate, Ele açoita, mas depois Ele vai e sana a ferida. Tudo isso é de Deus e é maravilhoso, né? Então tá, do 1 ao 10 nós vamos ver o juízo inescapável. Não dá para escapar desse juízo, né? Deus vai aparecer junto ao altar e vai declarar que ninguém vai escapar. Olha que tremendo. E nós vamos ver que Ele vai falar que não vai escapar nem no céu. Pode subir lá para cima, Ele fala, não vai escapar. Pode descer lá na profundeza do mar, não vai escapar. Ele vai falar, pode esconder debaixo da terra, onde quiser. Não adianta, esse juízo não tem como escapar. Ele fala assim, eu vou pegar, né, a raça humana de jeito. Então Deus vai declarar que Israel não é diferente das outras nações no sentido de privilégio. Por quê? O povo de Israel pensava que por ser o povo escolhido, eles tinham um privilégio. Deus vai mostrar para ele, ó, vocês não são diferentes do povo lá não. Fez coisa errada, juízo da mesma forma, né? E vai mostrar também que Deus governa todos os povos. Nós vamos ver que tirou Israel lá do Egito, mas que também guiou as nações também, não só o povo de Israel, como Ele guiou também as nações, né? E coisa terrível, tá vendo, irmãos? Deus está mostrando assim que não adianta fugir e não há para onde ir, na verdade. Não tem lugar, nem no céu, nem debaixo, nem lá no mar, nem na terra, nem em outra cidade para fugir, né, do que Deus ia fazer. Não tem escape. É outra coisa, não é? Então a gente precisa saber que esse é Deus, né, irmão? Está olhando cada um de nós, para a gente aproveitar o tempo de misericórdia, né? O tempo bom. Hoje é o tempo bom, amém, irmãos? Hoje é o tempo bom, o tempo de voltar para Deus, né? Pedir, né, a graça e a misericórdia. Aqui então existe um detalhe muito importante aqui, que a gente vê a onipresença de Deus sendo aplicada no juízo.
porque a gente conhece a onipresença de Deus do lado bom, que é o lado que Deus está aqui, está no Japão, está em todo lugar, né, irmãos? Esse é o lado bom. Mas aqui nós estamos vendo a onipresença dele sendo usada para o juízo, ou seja, o cara esconde lá no céu, ele vai lá e busca. Esconde lá no fundo do mar, ele vai lá e busca. Esconde lá no meio das rochas, da montanha, ele vai lá e busca. Some para outra cidade, no exílio, ele vai lá e busca. É onipresença. Não adianta, não dá para escapar. Não tem como fugir, né, do juízo de Deus, né? E nem para também, né, fugir da graça de Deus, porque a graça de Deus nos alcança em todo lugar. Amém, queridos? Também, né? Então a gente vê assim que o povo que confiava na religião, né, confiava no altar, a gente vê que é dali que Deus então lança o juízo dele, porque o profeta viu o Senhor junto do altar. Agora, para encerrar os últimos versículos do 11 ao 15, a gente vai ver aqui então a restauração. Deus sempre termina, né, a profecia dando para o povo uma oportunidade. Nós vamos ver aqui a restauração da tenda de Davi. O livro então vai terminar com esperança. A tenda caída de Davi vai ser restaurada, vai haver abundância, o povo vai ser replantado na terra e diz o Senhor que nunca mais o povo seria arrancado. Oh, que maravilha, amém, queridos? Então vamos ler do 11 até o 15. Naquele dia, eu não sei se vocês notaram, irmãos, assim, estudar a Bíblia assim é muito bom, porque até o 10 Deus estava falando aqui, ó, detonar. Aí de repente Deus vai mudar a conversa, ele vai falar que tem esperança. Isso prova o tanto que Deus é bom, né, irmãos? Ao mesmo tempo que Ele está nos massagando, moendo, está fazendo a gente comer, como se diz lá, o pão que o diabo amassou, joga a gente lá no poço, no fundo do poço, né, irmão? Quando você pensa que você está no fundo do poço, agora acabou, vou ficar aqui 9 meses, né? Aí Ele vem, pão, te tira de lá. É isso que nós estamos vendo. Até o 10 Deus está falando, ó, eu vou arrebentar, não tem como fugir. Pode esconder no lá em cima que eu vou. Vai para o fundo do mar eu vou. Vai, para onde você quiser, minha mão está lá. Aí de repente, quando ele fala que vai detonar, ele já vem e mostra o lado da misericórdia. O 11 já muda. Olha como é que ele fala no 11, ó. Naquele dia, olha, tornarei a levantar a tenda de Davi, que está caída, e repararei os seus lugares quebrados. Olha bem, restaurarei as ruínas, edificarei como nos dias de antigamente. Olha, irmão, edificarei como nos dias de antigamente. O que é que Deus faz? Deus nos moe e depois Ele faz tudo como nos dias antigos. Tudo de novo. Refaz. É o barro na mão do oleiro, né, irmão? Na mão do oleiro, o barro volta a ser uma peça de honra, uma peça bonita. Agora, jogado para aí, a gente vai pisar. Você sabia, irmãos, que o barro que o oleiro faz um vaso bonito, para mim, é para passar com o carro por cima. Por que será? Para e pensa. Por que será que o barro que o oleiro faz uma peça bonita, para mim, é para eu passar com o carro por cima? Por quê? Porque eu não sou oleiro. Hein? Eu não sei. Por isso que essa palavra mostra para nós, ó. Na mão de Deus, Ele faz um estrago. Depois Ele pega aquele barro que Ele massagou e faz uma peça de honra. Do nada, como se fosse assim, você nem entende. Meu Deus, como é que é isso? Por aí mesmo eu estava sofrendo, estava ruim, agora como é que eu estou? É isso que nós estamos vendo. Aí o 12 vai dizer, para que possuam o restante de Edom e todas as nações que são chamadas pelo seu nome, diz o Senhor, que faz essas coisas. Vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra alcançará o que colhe. Opa! O que você diz que é isso? O que lavra vai alcançar o que colhe. Hein? Uma coisa melhor ainda. Eu vou ler a segunda parte. E o que pisa as uvas vai alcançar o que lança a semente. Sabe o que quer dizer? É que um grupo vai estar colhendo e vai encontrar com um grupo que já está lançando a semente. Ou seja, irmão, a terra nunca mais vai parar de produzir. Oh, que maravilha, está dizendo isso aqui, ó. Vou repetir, olha, vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra alcançará o que colhe. Quem lavra é aquele que está arando a terra e preparando, ou seja, o cara que está arando e preparando vai alcançar o que está colhendo, ou seja, não vai terminar de colher e já estão preparando a terra para plantar. E o mesmo vai acontecer. O que pisa as uvas, quer dizer, pisar a uva, irmão, é o cara que já colheu a uva e está lá fazendo o vinho. Então está dizendo assim, o cara que já colheu e está fazendo o vinho, olha para você ver, ele vai encontrar
com aquele que está plantando. Maravilha, não vai parar, não vai cessar. Deus está falando de abundância para eles, né? Isso é maravilhoso, irmãos. A gente precisa de guardar isso. Olha, o que pisa as uvas vai alcançar o que lança a semente. O que está fazendo o vinho vai alcançar o cara que está plantando a vinha, né? 14. Trarei de volta do exílio meu povo Israel, reedificarão as cidades assoladas e nela habitarão, plantarão vinhas e beberão seu vinho, farão pomares e lhes comerão fruto. Eu os plantarei na sua própria terra e não serão mais arrancados da terra que lhes dei, diz o Senhor Deus. Aleluia, amém, querido? Eu prefiro estar nessa última fase aqui, prefiro estar nessa fase de produção, de colheita, de colher, de plantar e colher, de muita bênção. É a parte da graça de Deus, da restauração, né, irmãos? Então, depois de tanto juízo, Deus vai revelar o objetivo dele. O objetivo de Deus é esse, né? O objetivo de Deus é restaurar, o objetivo de Deus é da paz, da alegria, né? E isso também vai apontar para nós, né, irmão? Vai apontar lá para Jesus. Sabe por que vai apontar para Jesus? Porque o 11, versículo 11 diz assim: naquele dia tornarei a levantar a tenda de Davi. A gente sabe que toda vez que a Bíblia vai falar levantar a tenda de Davi, né, a raiz de Davi, está falando de Jesus, e isso é muito bom, isso é maravilhoso, né? A gente vê aqui incluindo as nações, falando de Edom, falando dos lugares ao redor, e aí o capítulo então vai mostrar para nós que o juízo de Deus não é o fim. Amém, querido? O juízo de Deus. Voltou para Deus. Esse é o objetivo de Deus, né? Na verdade, quando Deus nos massaga, o objetivo de Deus é esse. Quando Ele me massaga, Ele te massaga, o objetivo de Deus é mostrar para nós a graça dEle, né? Então é isso que nós estamos encontrando, né? Deus mostrando para nós, o juízo não é o fim, não. Eu não quero só machucar, só ferir, só causar dor. Eu quero é que haja arrependimento. A graça de Deus, né, é que ela nos basta. Vamos seguir então, Ana Silva, aí? Conhecimento de Deus, capítulo 7, 8 e 9. Nós vimos no 7 que Deus é justo, que Deus é misericordioso, que Ele ouve a intercessão. Lembra lá que Amós intercedeu 2 vezes, Deus ouviu, mas Ele também estabelece limite quando o pecado atinge o ponto máximo. Ou seja, Ele é bom, Ele é justo, Ele é misericordioso, Ele ouve a intercessão, mas tudo isso tem limite, né? Dentro da misericórdia de Deus tem limite, né? O pecado sempre vai ser punido, existe um ponto máximo. Depois no capítulo 8 nós vimos que Deus fala, mas que Ele também pode se calar, né? Ele ficou calado, o povo ia ter fome da palavra e Ele não ia abrir a boca. E quando a palavra de Deus é rejeitada, o silêncio é que se torna juízo. Ou seja, Deus fala, a gente não quer ouvir, então Ele se cala. Aí a gente busca e Ele não ouve. Parece que Ele silenciou, né? É isso que a gente tem que entender. Por isso que a gente tem que aproveitar enquanto Deus está falando. Deus está falando, meu filho, aproveita, escuta, ouve, corre atrás, toma tempo, ouve Deus. Porque se Deus notar que a gente está rejeitando, Ele se cala. Aí nós vamos sofrer, né? Nós vamos sofrer com silêncio. E no capítulo 9 a gente aprende o quê? Que Deus é soberano e que Ele é redentor. Ele julga com justiça, mas Ele conduz também a história para uma restauração final. Veja aqui o que Deus fez desde Gênesis. Em Apocalipse vai terminar de forma gloriosa, tá, irmãos? Gênesis, Deus fez tudo muito bonito, entrou o pecado no mundo e nós estamos dentro de um processo caminhando para Apocalipse. E se você notar, Apocalipse é um fim glorioso para todo aquele que se refugia no Senhor. Amém, queridos? É o fim de tudo, é glorioso para aqueles que se refugiam no Senhor. Para quem não se refugia, o fim vai ser terrível, né? Vai ser doloroso. Doutrina fundamental, para a gente encerrar. De tudo isso que nós vimos, a gente encontra assim, que Deus de fato é soberano, que Ele é justo, que Ele é redentor. Ele faz aquilo que Ele acha que deve fazer, mas Ele faz com justiça, e Ele sempre quer redimir o seu povo. Ele não quer ferir nem machucar, né? Ele estabelece limites ao pecado. O que quer dizer estabelecer limites ao pecado? Que Ele tem um limite.
A pessoa não pode viver em pecado e saber e pensar que Deus é muito bom, não vai dar em nada. Deus estabelece limite. Nós vimos que Ele julga com imparcialidade. Deus é justo, equilibrado, né, e Ele julga de maneira justa. E vimos que Ele pode também silenciar a sua voz como juízo, ou seja, o povo vai buscar e Ele não vai falar. E vimos, por fim, que Ele conduz a história para uma restauração final, segundo a sua graça. É o que nós vimos aqui no finalzinho, né, do capítulo 9, o Senhor falando que ia plantar o povo dele na terra e nada ia mais arrancar Israel da sua terra. Amém, queridos? Assim a gente encerra o livro, né? E a mensagem final, eu não pus ali, na verdade, né? Não pus ali, é que Deus não aceita uma fé sem justiça. Deus não gosta que a gente diz que tem fé no Senhor, eu sou religioso, mas que a gente é injusto, né? E vimos que Deus não ignora o pecado, mas que Deus também nunca abandona o propósito dele de restaurar o povo. O povo pode fazer o que quiser, Deus nunca vai abandonar o propósito dele. Deus não é pirracento e Deus não se revolta, né, irmãos, por causa dos nossos erros, dos nossos pecados. Deus olha o mundo nesse pecado terrível que está, e nada disso vai fazer Deus fugir do propósito dele, de redimir o seu povo e de levar todo o povo, desde Adão até o último homem que houve existir nessa terra, para viver eternamente com ele. Amém? Deus nada vai tirar esse plano de Deus, esse plano de restaurar, porque ele é Deus, né, acima de tudo. Amém. Encerramos aqui então, para a glória e honra do nome do Senhor. Seja engrandecido o teu nome, ó Deus, pela bondade do Senhor, pela tua misericórdia. Nós aprendemos hoje coisas muito valiosas, meu Senhor, sobre o caráter de Deus, sobre a firmeza do Senhor, como o Senhor controla todas as coisas, domina, como o Senhor observa a maldade na terra e como isso causa desgosto no teu coração. Ó Deus, nos ajuda a cada dia a compreender melhor o Senhor. Senhor, nos ajuda também a usufruir da tua bondade. Nós vimos que quando o povo se afasta, o Senhor permite que o sofrimento chegue, que a dor, que o isolamento, que a tristeza, que a necessidade apareça, mas o Senhor faz tudo isso na intenção de que nós voltemos para o Senhor. Por isso também, quando o nosso coração se abre, o Senhor, meu Deus, derrama o teu amor sobre nós e abençoa-nos de tal maneira que nós não conseguimos entender como pode no Senhor olhar para nós e nos abençoar de tal maneira. Obrigado, Deus, louvado seja o teu nome. Aplica a palavra ao nosso coração e nos ajuda a viver de maneira íntegra a cada dia. Leva o teu povo em paz e guarda. Nós fazemos esse pedido a ti, confiados no Senhor. Abençoa o irmão Hélio, a irmã Graça, abençoa, meu Deus, o Marcone, abençoa a irmã Rô, que vão fazer essa pequena viagem até a casa deles. Guarda eles, livra do acidente, livra de todo o mal. Mais uma vez, recebe a nossa gratidão em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.